E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês aí vamos falar um pouquinho sobre placas de vídeo, né? Eu venho trazer aí algumas placas de vídeo que eu separei no site do AliExpress, que eu percebo que muitas pessoas têm algumas dúvidas com relação à placa de vídeo, qual comprar, onde comprar, né? Qual que é o preço que está mais acessível, qual que é a de melhor custo-benefício hoje em dia e etc. Bom pessoal, primeiro algumas coisas que eu quero ressaltar antes. Na questão de preço a gente sabe que há uma grande oscilação com relação a isso, devido à alta do dólar que sobe e desce toda hora, então de repente alguma placa que eu estarei recomendando no vídeo de hoje, pode ser que daqui 5 dias, 10 dias ela esteja bem mais cara ou também pode estar bem mais barata, certo? Mas o intuito deste vídeo é mostrar algumas placas de vídeo, algumas opções que eu separei aqui do AliExpress para quem está buscando fazer um upgrade na sua máquina, fazer a troca da placa de vídeo ou até mesmo comprar a sua primeira placa de vídeo para quem está montando o seu primeiro também PC Gamer, ok? Bom, outra coisa que eu devo aqui salientar é com relação quando você comprar uma placa de vídeo em qualquer site da China, no caso aqui é o AliExpress, toda vez que essa placa chegar em suas mãos é imprescindível que você faça uma gravação. Porque se você tiver algum problema com essa placa de vídeo, você poderá posteriormente pedir o reembolso, mandando as provas da gravação de que a placa veio com algum tipo de defeito, veio algum artefato, ou ela veio quebrada, enfim, qualquer tipo de dano físico na sua placa de vídeo, você terá como recorrer junto ao AliExpress abrindo uma disputa, beleza? Outra coisa, pessoal, que eu também quero falar é muita gente às vezes acaba recomendando quando chega a sua placa de vídeo você abrir a placa para ver como que ela está por dentro, até mesmo para fazer a troca da pasta térmica. Bom, se a placa de vídeo ela for nova, eu não recomendo de maneira alguma você fazer a abertura, tá pessoal? Eu não vejo tanta necessidade como muitos canais falam aí de você abrir a placa de vídeo para a troca da pasta térmica, tá? Até mesmo as placas de vídeo usadas, certo? O ideal é que quando ela chega, então você faça a gravação e já coloque para testar. Não vai abrindo a placa de vídeo, ainda mais se você não tiver nenhum conhecimento técnico quanto a isso. Porque se você fizer algo de errado, aí ficará muito mais difícil de você tentar um reembolso se acaso ela estiver vindo com algum problema ou se de repente você mesmo acabou danificando ao abrir a placa de vídeo. Então eu não vejo tanta necessidade. Em alguns casos, quando a placa já é de uma mineração, é uma placa já um pouco mais antiga, aí você sim, com conhecimento, você pode abrir, verificar como está a pasta térmica e aí, claro, você faz a substituição por uma pasta térmica aí adequada, uma pasta térmica boa, que também não precisa ser a da mais cara, beleza? Outra coisa também que você deve prestar muito atenção quando comprar uma placa de vídeo, não basta comprar de forma aleatória e colocar ali no seu PC. Primeiro você tem que dimensionar todo o seu setup, ou seja, verificar qual que é o consumo de energia que aquele seu setup irá precisar. Então de repente você compra uma placa de vídeo que ela vai consumir ali 130 watts ou 65 watts, isso tudo tem que ser contabilizado no final. Então para isso eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino a você dimensionar todo o setup, processador, memória RAM, coolers, tudo mais que você tem no seu computador que consome energia, juntamente com a sua placa de vídeo e comprar aí uma fonte adequada com algum tipo de certificação para que ela possa suprir a necessidade de energia, a quantidade energética da sua placa de vídeo e de todo o seu setup. Então a fonte, como eu sempre digo em alguns vídeos, é a peça principal do seu computador. É a única peça que você não deve, em hipótese alguma, economizar, certo? Porque é ela que vai aguentar aí todo o seu setup, vai fazer com que ele ligue de maneira correta, perfeitamente, ok? Então, pessoal, uma outra coisa também para finalizar esse assunto, antes de eu começar a mostrar as placas de vídeo, é assim, muita gente me pergunta, Dr. Control, essa placa de vídeo, ela é boa? Galera, ela só vai ser boa de acordo com aquilo que você pretende fazer, certo? E também com o restante do seu setup. Não adianta eu falar para vocês que uma RTX 3080 é excelente se você vai usar no Core 2 Duo. Não tem nem cabimento, né? Claro que o processador vai ser o gargalo dela. E também em situações contrárias. Tá? De repente você compra uma plaquinha de vídeo aí de entrada ou até mesmo mediana
e vai colocar num processador aí, um i9, por exemplo, né, super potente. Então um vai acabar sendo o gargalo do outro. Então tem que existir um equilíbrio. Quando você pensa em comprar uma placa de vídeo, você tem que verificar todo o restante do seu setup, quanto você tem de memória, qual que é o seu processador, o quanto que ele suporta, até quanto ele pode chegar com aquela placa de vídeo, se ele não será o limitador da placa ou vice-versa. Então, pessoal, não basta dizer essa placa de vídeo é boa. Tem sempre que verificar o restante do setup, beleza? Bom, então acredito aí ter esclarecido alguns detalhes aqui de maneira bem rápida e prática, mas vamos ver agora as placas de vídeo que eu separei aqui para vocês no site do Alex. Então, pessoal, estamos aqui com uma primeira placa de vídeo. Vou começar da mais barata até para quem pode gastar um pouco mais, ok? Então quem tem um computadorzinho mais antigo aí, que pretende colocar uma plaquinha de vídeo para iniciar alguns joguinhos, tá? Eu não vou dizer que essa daqui é a melhor de todas, mas é uma que na sua época foi bastante utilizada. É uma placa de vídeo, a GT730 de 2 GB, é uma plaquinha que ainda consegue rodar alguns joguinhos mais leves, tá? Então de repente você quer jogar um CSzinho, quer jogar um Valorant, né? Joguinhos mais leves aí com tudo no baixo, nada de Full HD, então essa daqui pode suprir sua necessidade, tá? Eu poderia dizer aqui para vocês, claro, que se você puder juntar um pouquinho mais e comprar uma placa de vídeo um pouquinho melhor, claro que seria bem mais adequado. Mas eu sei que muita gente não tem condições de comprar placas melhores e quer ali iniciar com alguma coisa. Então essa daqui é uma que eu sugeriria para vocês, para quem está começando e quer jogar joguinhos bem leves. Então a GT730 de 2 GB. Tem algumas placas aí, pessoal, mais barata ainda, que são as de 1 GB, mas eu não recomendo, tá? Porque eu acredito que 1 GB de VRAM, em algum momento ela vai exigir um pouco mais, o jogo vai exigir um pouco mais, e aí você terá alguns travamentos, tá? Mesmo jogando ali no baixo, então eu não recomendo, opinião minha, de não vocês comprarem placas de vídeo de 1 GB, certo? Pelo menos aí vamos começar pela de 2 GB. Outro fator aqui que poderia ser também um limitador é quanto o tipo da memória. Essa daqui ainda trabalha com o tipo DDR3, tá? Lembrando que hoje a gente trabalha com DDR5 ou até mesmo DDR6, mas claro que isso daí vai fazer com que ela tenha uma melhor performance quanto melhor o tipo de memória. Mas se a questão aqui é a gente gastar menos, essa placa de vídeo aqui com certeza irá lhe atender bem, tá? Então ela está saindo aqui por R$ 272, ela tem um fretezinho aqui de R$ 41, pelo menos nesse site aqui, nesta loja da Whirlpool Store, é uma loja que eu sei que ela é muito bem recomendada, tá, pessoal? É sempre interessante que quando vocês entrem aqui no site do AliExpress, que vocês estão visualizando o produto, que vocês vejam aqui as avaliações positivas, ó, no caso ela tem 92,1%, e aqui para baixo sempre é legal você dar uma olhadinha nas informações gerais dela, verificar todas as especificações, qual que é a largura de banda dela, número de memória, qual que é a voltagem, se ela trabalha no PCI 3.0 ou 2.0, o consumo máximo de energia para você poder dimensionar a sua fonte de alimentação, como eu disse anteriormente. Então essa daqui ela trabalha com 75 watts, então ela não tem uma pinagem extra adicional que vai exigir mais energia da sua fonte de alimentação. Aqui somente o PCI Express já vai conseguir dar conta do recado, tá? Acima desta wattagem, aí você precisará já de uma fonte de alimentação um pouco mais robusta, mas dependendo da placa, nem sempre tão mais robusta assim, tá? Tudo vai depender, como eu disse, de todo o seu setup. Então essa plaquinha aqui, eu acredito que ela é bacana para quem está iniciando e quer jogar alguns joguinhos mais leves. Na questão de memória RAM do seu computador, tá? Se você puder ter no mínimo, tá? Porque hoje o mínimo para jogos são 8 GB. Sendo DDR3 ou DDR4, vai depender, mas 8 GB é o mínimo e o ideal são 16 GB de memória para você ter um pouco mais de fluidez, para você ter um pouco mais de folga na hora de jogar seus joguinhos, tá, pessoal? Então essa aqui é a primeira placa de vídeo que eu recomendo, lembrando que eu vou deixar sempre esses links aqui na descrição para vocês visitarem, dar uma olhadinha e quem sabe até adquirir, tá? De repente você pode conseguir um cupom de desconto, pegar aqui com desconto legal e aí você consegue um pouco mais barato. Outra coisa que eu não posso deixar de falar antes da gente passar para a próxima placa de vídeo é a questão da taxação.
né? A taxa, pessoal, eu sei que muita gente tem medo de comprar coisas na China porque pode ser taxado. Mas aí até que ponto vai valer a pena? De repente você pesquisa essa mesma placa aqui no Brasil, tudo bem que aqui você vai ter uma garantia, coisa que na China você não tem. Se tiver, é só lá e você não vai poder usufruir dessa garantia, então é meio que por conta e risco. Mas em alguns casos, ainda sendo taxado, vale a pena você adquirir pelo site do AliExpress, mesmo a placa sendo usada ainda, tudo bem? Bom, vamos para a próxima placa de vídeo. Essa daqui, pessoal, é uma R7 350 de 2 GB, já é uma arquitetura, já é um tipo GDDR5, que, como eu disse, já é um tipo um pouco melhor, ele já vai te dar um pouco mais de performance na sua máquina. Inclusive, esta placa de vídeo, ela é nova, tá? É da loja aqui oficial da Veneda, né? Pode ver que ela tem uma boa pontuação. Eu comprei recentemente essa placa, já fiz alguns vídeos aqui no canal e estou para fazer mais um vídeo sobre ela, de um PC Gamer que eu montei aqui no canal. Inclusive tem a playlist aí também para quem quiser conferir, que eu transformei um computador comum, convencional de escritório em um computador gamer. E nessa troca, nessa transformação, eu usei esta plaquinha aqui. E pessoal, vou falar uma coisa para vocês. É uma placa que consegue rodar até jogos aí um pouco mais atuais, tá? Jogando no baixo, em Full HD. E ela roda muito bem, aí acima dos 30 quadros, 40 quadros. Né? O CS, por exemplo, ele fica em 90, 100 quadros. Então é uma plaquinha bem potente, tá? Para a época dela. É uma que eu recomendo sempre para quem me pergunta, para quem quer ter um custo-benefício e quer ter uma performance legal nos jogos. Eu na época até paguei ela num preço bem legal por R$390 em questão de 2 meses atrás. Hoje ela está um pouquinho mais cara, né? Tem um fretezinho aí, mas ainda de repente ela vale a pena, porque como eu disse, eu tenho essa placa da Veneda, é uma placa nova e vale bastante a pena estar adquirindo. Então, entre as placas aí mais baratas e custo-benefício que vai te dar um rendimento bom, essa daqui é a que eu recomendo mais no vídeo de hoje, para quem não quer gastar muito e quer ter uma boa performance nos jogos, tá? Claro, nada tão top, mas ela vai te ajudar bastante aí para você não ficar travando. Porque eu penso o seguinte, geralmente você compra uma placa de vídeo, quem compra é para jogar, é para se divertir, é para brincar, não para ficar viciado em FPS, ficar colocando lá os programas como o MSI Afterburner e ficar ali vidrado olhando FPS, olhando isso e não sei o que. Bom, pessoal, eu acho o seguinte, se você compra uma placa de vídeo dessa, ela te dando 30 FPS para cima e não travando o seu jogo, eu acho que já está de bom tamanho. Porque se você ficar doido, ficar só olhando para aqueles parâmetros e esquecer de jogar, aí eu acho que já não tem mais validade o vídeo que eu estou fazendo. Porque eu faço justamente para a galera que quer comprar para brincar e não para ficar olhando FPS. Eu tenho que mostrar aqui no canal os testes para as pessoas terem um parâmetro. Mas se você já tem o parâmetro através dos vídeos do YouTube, não só do meu canal, mas também de outros canais grandes, poxa, ali você já teve um parâmetro. Se você quiser colocar o Afterburner na sua máquina para verificar algum tipo de estatística, legal, coloque, faça o teste e tire. Tá? Não deixe aquilo que você vai ficar fanático, você vai ficar vidrado naquilo ali e você não vai conseguir se desvencilhar mais. É verdade. Então eu aconselho que se estiver rodando, tiver a seu gosto, arranque esses programas e seja feliz, beleza? Então tá aqui, pessoal, mais uma plaquinha, certo? Que é essa aqui da Veneda, muito bonitinha, inclusive, ela é single fan. Aqui estão as especificações dela, ó, litografia de 28 nanômetros, ela tem um clock base de 800 MHz, que é o mínimo recomendável hoje em dia, até para quem quer dar uma brincadinha aí legal, beleza? Então eu vou deixar também o link na descrição. A próxima placa de vídeo, essa daqui é da loja Computersman's Store. Eu não entendi o que ele falou. Tá? Ela comercializa aqui praticamente as placas da Huananzi. Pessoal, essa marca aqui chinesa é uma marca, eu considero uma das melhores. Inclusive, o meu setup, a minha placa-mãe é uma X99 F8. Tá? É uma placa excelente, tem um sistema ali, tem um setor no VRAM bastante potente que aguenta altas temperaturas e as placas de vídeo também, apesar de eu não ter, mas eu acho que a minha próxima compra será de uma placa de vídeo da Huananzi, tá? Para poder fazer alguns testes, trazer aqui para vocês como que é a construção dessa marca. Comparado aqui com a minha placa-mãe, eu já posso dizer que é uma boa construção, mas a placa de vídeo eu não tenho em mãos para mostrar para vocês. Mas eu acredito, por muitas avaliações que eu já vi pela internet, a Huananzi é uma das melhores marcas aí, tá? Então aqui, por exemplo, temos a GTX 650
né, no caso aqui de 2 GB, é uma plaquinha também um pouco mais das antigas, tá, que requer um pouquinho mais da sua fonte, mas ela tem um consumo de energia um pouco maior, está saindo por R$ 533, com desconto você pega por 527, certo? Então aqui, pessoal, vocês podem ver que nós temos outras plaquinhas, algumas já acabaram, ó, né? Então essa daqui que é a GTX 652 GB também é uma boa saída para quem quer uma plaquinha aí, não quer gastar muito e quer ter um bom rendimento em jogos. Aqui nós temos uma outra que é a 750 Ti da Huananzi, só que essa aqui já é de 4 GB. A gente sabe, pessoal, que alguns jogos aí requerem um pouco mais de VRAM, então 4 GB hoje em dia, na verdade, seria o ideal. O mínimo 2 GB e 4 o ideal. Então se você tiver essa graninha, puder juntar um pouquinho a mais e pegar uma dessa daqui, que é uma plaquinha mais das antigas, mas a 750 Ti, hoje em dia ela está sendo muito mais comercializada, pelo fato de ser uma plaquinha que entrega um bom desempenho e também pelo seu custo, tá, pessoal? Ela já esteve mais barata em questões de algumas semanas atrás, deu uma aumentadinha, mas é aquilo que eu falo para vocês, essa variação é muito comum ter devido à alta e à queda do dólar. Tá? Tem uma outra aqui também, que é para quem já pode gastar um pouco mais, que é a GTX 960 de 2 GB. Então, de repente, a diferença não sendo tão gritante de uma 750 Ti 4 GB para uma 960 de 2 GB, de repente vale a pena você segurar um pouquinho mais, juntar uma graninha e já pegar uma 960 que tem aí um rendimento até melhor. E por último aqui temos a RX 560 de 4 GB, que inclusive é a que eu estou usando no momento para gravar esse vídeo, mas não é da Huananzi e sim da Biostar. A RX 560 é uma placa já um pouquinho mais cara, está em torno aqui de R$ 813, mas pessoal, posso dizer para vocês que é uma placa que roda qualquer jogo da atualidade. Eu mesmo já fiz testes aqui, inclusive no jogo Days Gone, que é um jogo bem atual aí para PC, e é um jogo que para mim ficou excelente aqui na minha máquina, com a minha configuração, que eu tenho 16 de memória RAM e tenho aí o processador o E5 2620 V3. Tenho testes aqui no canal onde eu trouxe alguns joguinhos aí com a RX 560 de 4 GB. Então, de repente, eu acho até, na minha opinião, você investir na RX 560 do que numa 960 aqui de 2 GB, beleza? Pode ver que a diferença de preço é pouca, tá? Mas eu ainda recomendo a RX 560. Entra muito também a questão de gosto, tá, galera? Isso aqui eu tô falando mais a minha opinião pessoal, o que eu acho, o que eu compraria comparando essas placas de vídeo aqui. Bom, vamos para a próxima, que é uma outra opção aqui, que é a GTX 660 de 2 GB, também já da arquitetura GDDR5. Ela está custando aí R$ 543, é uma placa de vídeo também um pouco mais antiga, mas que também ainda pode te dar um bom rendimento nos jogos. Lembrando que essa placa aqui, ela também vai consumir um pouco mais. Então se a gente der uma olhadinha aqui na parte de baixo, ó, veja aqui, deixa eu procurar aqui, ó, consumo máximo de energia 130 watts, tá? Então é uma placa que já vai requerer um pouco mais da sua fonte de alimentação, um conector de alimentação de 6 pinos, certo? E aí você tem que ter uma fontezinha um pouco mais robusta. De repente aí, ó, como eles dizem aqui, uma potência recomendada de 450 watts acima. Geralmente, pessoal, quando você dimensiona todo o seu setup, tá? É sempre legal que você coloque já uma fonte de alimentação um pouquinho acima, tá? Nunca pega ali a recomendação exata, certo? Se de repente a tua fonte ela vai atender você no seu setup ali com 400 watts, não custa nada você já comprar uma de 500 ou até mesmo 550. É sempre bom ter uma folguinha, porque se você pensar em fazer algum upgrade, por exemplo, vou colocar ali um processador que vai ter um consumo de energia um pouco maior, contanto que a sua placa-mãe tem um setor de VRM que vai aguentar esse aquecimento a mais e também de energia. Então é legal que você também já compre uma fonte que seja um pouquinho mais robusta para atender qualquer upgrade que você pense em fazer futuramente, tudo bem? Bom, a próxima placa de vídeo também é a GTX 750 Ti, que eu já falei anteriormente aqui no outro link, que era da Huananzi, porém essa aqui é da marca Veneda. E essa daqui, pessoal, é uma placa de vídeo nova, tá? Não vou falar para vocês, pessoal, que ela é 100% nova, tá? Porque geralmente o chip gráfico ou as memórias, elas já são reutilizadas. Mas todo o PCB, capacitores, todos os componentes, a carenagem, né, as ventoinhas, o dissipador de calor, é uma nova construção.
então você tem um pouco mais de garantia, porque praticamente quase toda ela é nova. E aqui ela está saindo no preço de R$ 671, que é uma plaquinha, como eu disse, uma das mais faladas hoje em dia na internet, que é a 750 Ti, que é uma placa que está num preço ainda acessível e que pode te entregar bastante coisa nos dias de hoje, de 2 GB, porque também tem a versão dela de 4 GB. A próxima, pessoal, aqui é a GTX 960 de 2 GB, porém de uma marca também que está bombando na internet, que é a SZMZ, aqui da Official Store. É uma loja que tem uma boa reputação também. É uma placa de vídeo que a gente sabe que ela tem um bom rendimento em jogos, porém a construção dela ela foi simplificada. Tá? Aqui no caso da SZMZ, ela mostra já por aqui uma coisa um pouco mais frágil, tá, galera? Mas na questão do chip gráfico dela, realmente se trata de uma 960 de 2 GB e ela também poderá te atender muito bem. Aqui você tem a versão de 4 GB, caso você queira ou possa gastar um pouquinho a mais, ela está por R$ 1.097 e aqui o envio de R$ 34,79. Então eu acho que de repente também vale a pena você investir numa placa de vídeo dessa que você pretende aí jogar joguinhos um pouco mais pesados, um pouco mais da atualidade, tá? 4 GB, como eu disse, é o ideal e o mínimo seria de 2 GB. Bom, pessoal, qualquer placa de vídeo que você vai buscar e você quer verificar o desempenho dela, fazer uma relação comparativa com outras placas de vídeo, eu já deixei aberto aqui o site do Tech Power Up. Tá? Então você pode ir lá no Google digitar, por exemplo, como eu digitei aqui, GTX 750 Ti Tech Power Up. Ele vai te jogar aqui para esse site, onde você poderá ver todas as especificações, até quando você acabou de comprar ali uma placa de vídeo, chegou na sua casa, colocou lá no GPU-Z, você vem aqui no site e também você pode fazer alguns comparativos, verificar se as informações estão batendo, tá? Porque, claro, que na internet, no AliExpress ou qualquer outro site, existem as placas fakes. Né, como já aconteceu comigo, eu já trouxe aqui no canal de uma 1050 Ti fake que eu comprei de maneira proposital para mostrar aqui para vocês essas placas falsas. Eu tenho vídeos aqui no canal da 1050 Ti fake e também de um outro vídeo falando só de placas falsas, para alguns alertas, tá? Algumas coisas que eu indico aí para vocês, que eu ensino a tomar cuidado na hora de comprar. Então veja que aqui a 750 Ti nós temos uma performance relativa aqui em porcentagem com relação a outras placas de vídeo. Então você pode ver que a 750 Ti ela está acima, né, de todas essas placas que estão aqui para cima. Ó. Então ela é melhor do que uma RX 550, né, em questão de 15%, ela é 15% melhor do que a RX 550, tá? Não a 560 que eu mostrei quase agora. E aqui você tem parâmetros de outras placas melhores do que ela também, certo? Então você quer fazer esse comparativo, entra nesse site, visualize todas as informações da placa e veja aqui o percentual dela em comparação com outras, tá? Isso aqui vai te ajudar bastante a saber qual a placa de vídeo melhor para o seu setup. Sempre faça uma pesquisa, tá certo, pessoal? E assim, se você, pessoal, gostou desse tipo de vídeo, tá? Porque ultimamente eu tenho trazido bastante coisa com relação a jogos, testes aqui em placas de vídeo que eu venho trazendo no canal. Se você gosta que eu traga para vocês algumas placas de vídeo com preços legais, como fiz no vídeo de hoje, deixa nos comentários aí, tá bom? Qualquer adendo que vocês quiserem fazer, coloque nos comentários que eu vou ler, com certeza. Eu costumo responder praticamente quase todos os comentários, mas é importante que você se inscreva no canal, que você ative o sininho para ser notificado, tá? Desculpa não ter respondido até hoje alguém, porque às vezes acontece algumas notificações não chegarem para mim. Eu acredito que isso deve ser um erro da plataforma, não sei o porquê acontece isso, mas quando eu entro de repente em algum vídeo meu, eu vejo que algumas perguntas não foram respondidas e aí eu tento responder de acordo. Tá, pessoal? Então se você gostou desse vídeo, eu te peço encarecidamente que você deixe aí o seu like, que você compartilhe o quanto você puder para ajudar a fortalecer o canal e eu cada vez mais poder trazer aqui para vocês essas dicas, trazer preços legais aqui do AliExpress, né, de placas de vídeo ou de qualquer outra coisa que eu costumo postar aqui no canal. Beleza, galera? Então eu vou ficando por aqui, espero ter ajudado. Fica aí meu forte abraço e até a próxima. Valeu!